Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Nós agora vamos concluir o assunto aí sobre resistores, a 10ª aula, parte 2. Vamos falar sobre os resistores de precisão e vamos também falar sobre os resistores SMD, que é um assunto importante, né? Nós vamos ver agora que os resistores de precisão, ao invés de 4 faixas, ele tem 5, né? São 4 faixas naquela mesma regra e a última faixa é a tolerância. E em seguida nós vamos ver a parte dos resistores SMD, tá bom? Então nós vamos dar início, é uma aula um pouco rápida, né? Mas complementei para nós fecharmos esse assunto, tá bom? Aí nós temos a tabela de cores que você já conhece, só que essa tabela ela vem ainda com a tolerância para os resistores de precisão. Nós vamos ver lá na penúltima coluna, tá? Então aí nós temos os resistores de 4 faixas que nós vimos na aula passada e hoje tem os de 5 e 6 faixas. Esse é de 5, né? Que a última faixa é o multiplicador. E nós temos o de 6 que tem, além do multiplicador, tem um coeficiente de tolerância, né? A gente vai ver aí que é praticamente parecido com o outro, esses resistores. O que vai aumentar é que tem mais um dígito, né? A primeira, a segunda e a terceira faixa são números. E a quarta faixa vai ser a quantidade de zeros. E a quinta vai ser a tolerância, né? Que no caso dos resistores de precisão, vai ficar sempre uma faixa de 1 a 2% de tolerância, né? Por ser bastante preciso os valores, então a tolerância dele é baixa. Então a faixa de tolerância vai ficar entre o marrom e o vermelho, que nós vamos encontrar mais aí quando nós estivermos medindo, né, estivermos verificando aí o valor dos resistores de precisão, tá bom? Aqui nós vemos o primeiro exemplo, né? Nós temos aí, você vai ver que tem 4 faixas, né? Tem 4 faixas e a última faixa, que é a quinta, é a tolerância, né? Então você vai ver aí, ó, que esse é um pouquinho, já é o primeiro resistor que nós vamos ver aqui. Ele tem a faixa marrom, tem a faixa preta, tem a faixa preta, tem a faixa dourada, que nesse caso aqui vai ser agora a quantidade de zeros. E por último, destacado, nós vemos aí a tolerância. Então a primeira faixa marrom vale 1, a segunda preto 0, a terceira preto vale 0 e a quarta faixa laranja equivale à quantidade de zeros. São 3 zeros. É aquela mesma regra, só que aumentou mais uma faixa. 2, 3. Nós colocamos o ponto na casa dos milhares, né? E nós vamos ter aí um resistor de 100K, certo? Então é 100 mil ohms, né? E nós representamos como um resistor de 100K, certo? Então é dessa forma. A tolerância dele, como ela é marrom, ela vai ser de 1%. Essa última faixa aí, ela aparece aí como marrom. Se fosse o vermelho, seria a tolerância de 2%, tá ok? Nós vamos passar agora para o próximo resistor. Vamos calcular o valor dele também. Esse aí, nós vemos a mesma coisa, são 4 faixas de identificação do valor e a quinta é a tolerância. A primeira é o marrom, vale 1. A segunda é o marrom, também vale 1. A terceira é o preto, nós colocamos 0. E a quarta é a quantidade de zeros. Então é o verde, vale 5, e nós vamos colocar 5 zeros. 1, 2, 3, 4 e um 5. Nós fazemos a divisão dos milhares, né? Nós vamos ter 11 milhões de ohms ou 11 mega ohms. 11 mega ohms. Então essa é a representação. Então você vê que mudou pouco, né? Aumentou apenas uma faixa da parte da representação numérica, né? Então nós
adotamos a mesma regra. É a faixa de tolerância, né? Marrom equivale a 1%. Se fosse vermelha, seria 2%. Tá ok? Vamos passar para o próximo. Vamos ver aqui. Aqui são os resistores SMD. Você vai ver que tem eles com o corpo com 3 dígitos e o corpo com 4 dígitos. O corpo com 3 dígitos, os 2 primeiros dígitos são números normais. O terceiro número que aparece é a quantidade de zeros. E a tolerância desses de 3 dígitos é de 5%. Esse de 4 dígitos, os 3 primeiros números são números realmente. E o último representa a quantidade de zeros que nós colocamos na leitura. Você observando aí, você vai ver que esse primeiro da esquerda em cima, ele tem o número 2, e o terceiro algarismo dele é o número 3. Então nós botamos o 2 e 3 zeros. E nós temos aí um resistor de 22k ohm, né? Com 5% de tolerância. Esse da direita de 8202, os 3 primeiros números são realmente os números normais, 820, mas colocamos 2 zeros, então vai formar um valor de 82k ohm, certo? E no meio aí nós vemos como é que se representa fracionado. Então, por exemplo, 4,7 ohms, esse do meio da esquerda, você vai ver que ele tem 4R7. O R representa vírgula. O da direita aí no meio tem 0R22, vai ser 0,22. 0,22 ohms, certo? Embaixo tem esse que é 0 ohms. Não tem valor nenhum, ele funciona como um jumper, né? E esse da direita também às vezes aparece com esses 3 zeros aqui, né? Esse de cima que você está vendo que a tolerância dele é 5%, porque é de 3 números. E o de 4 números a tolerância é 1%, tá bom? Então lá embaixo nós vamos ver esses dois últimos aí que tem somente um zero no corpo, não tem valor nenhum. E esse que tem 3 zeros, ele funciona como se fosse um jumper, um fio, certo? Agora nós vemos aqui outra representação já bem mais explicada, né? O primeiro número é 1, o segundo é 0 e o terceiro é a quantidade de dígitos. Nós colocamos 4 zeros, então vai dar o valor de 100k. O da direita tem o número 3, o número 3, o número 3 e o 2 representa a quantidade de zeros, vai ser 333 mais 2 zeros. Então nós representamos 33,3k ou 33k300. Esse de cima aqui você está vendo, ó, 33k3, certo? Vamos ver o próximo. Esse aí, ó, 4k7 ohms. Então é 4,7k ohms. O K fica no meio representando a vírgula. Entenderam? Então é dessa forma que ele é representado. Você vai ver aqui embaixo, do lado esquerdo, tem um que é só 2 dígitos. Ali já é o número simples que representa o valor dele, 47 ohms e 5% de tolerância. Esse R33 significa 0,33 ohms. Como é de 3 dígitos, tem 3% de tolerância. Aí esse de 3 zeros, né, ele funciona como um jumper, né? É como se fosse um fio ligando um lado ao outro, né? Não tem valor resistivo, né? Esse daqui que você está vendo aqui na leitura, ok? Agora nós vamos fazer mais um aqui, vamos desenhar aqui um esboço aqui de um resistor SMD, né? Vamos colocar aqui um valor, o número 2, número 5 e o número 3. Então, para nós escrevermos o valor desse resistor, vai ser 2, vai ser 5
e 3 zeros, porque o último algarismo da direita ele diz a quantidade de zeros. Nós colocamos o ponto, então vai ficar 25.000 ohms ou 25k ohms. Ok? Então é isso. Você tem que praticar bastante, voltar a assistir, praticar novamente para que fique fixado na mente. Nós só fixamos se nós praticarmos, exercitarmos várias vezes, ok? Então, para ilustrar a aula de hoje, nós vamos fazer aqui conferir aqui o valor dos resistores SMD. Você vai ver que esse resistor aqui, ele tem o número 1. A gente escreve lá, a gente escreve o número 1. Ele tem o número 5, nós escrevemos o número 5. E a terceira casa, são a quantidade de zeros, tem 5 zeros. Então, se a gente escrever aqui, vai ficar 1.5 mega. Esse aqui. Esse outro aqui dá 550 ohms. Eu vou afastar aqui um pouquinho, vou colocar o visor do multímetro, mas eu vou medir primeiro esse de 1.5 mega e esse outro aqui para a gente ver o que é que ele vai dar, né? Vamos tentar mostrar aqui o visor aqui do multímetro. Então nós vamos medir primeiramente esse aqui de 1.5 megas. Observe aí a medida que vai dar. 710K, né? Ele está 0,710 mega, então ele é 708. Pronto, fechou 708K. Então ele está dando praticamente a metade. Esse aqui de 550, ao lado nós medimos ele vai dar também 700 mega. Aí nós podemos perguntar, mas por que está dando essa medida? Não está dando a medida real, né? O valor real desses capacitores, desses resistores, perdão. Simplesmente porque aqui eles estão formando uma espécie de divisor resistivo. Você vai ver que eles estão, ó, uma espécie de um divisor resistivo. O que vai acontecer? Para nós termos certeza que esse resistor e esse outro, esses quatro aqui que estão no mesmo local, na mesma trilha, vocês vão ver que para nós ter essa certeza nós temos que remover ele daqui e medir ele fora do circuito. Foi o que eu falei na aula anterior. Agora nós vamos ver o outro aqui. Esse aqui um pouco mais, você vai ver aqui agora. E dá pra gente ver. Ó, aumentar um pouquinho aqui o zoom, ver se a gente consegue ler. Nós vamos ver primeiramente esse daqui, ó. Esse aqui. Ele tem no seu corpo aqui o 5, o 6 e tem o 3. Então nós vamos escrever 5, 6 e o 3 é a quantidade de zeros. Aqui seria então 56K. Certo? Nós vamos medir ele para ilustrar a nossa aula de hoje, tá bom? Observe aí que eu vou medir ele agora. Vamos ver quanto que ele vai dar, certo? Você tá vendo aí que ele dá, ó, 56K. Então esse aqui, ó, a gente consegue medir no circuito, tá vendo? Vamos ver aqui só mais um para nós encerrar essa aula. Esse aqui. Ele tem 3, 3 e 5. Então nós escrevemos o primeiro 3, o segundo 3 e 5 zeros. Tem que dar 3.3 mega, certo? Nós vamos reduzir aqui para nós ver aqui o visor. Vamos ver quanto é que vai dar aí. Você vai ver que ele dá aproximadamente, ele dá 3.29, certo? Então era isso que tinha para essa aula. Espero que você tenha gostado. Qualquer coisa você volta, assista a aula anterior, pratique os exercícios, procure ver componentes. Se você não tem componente em mão, mas na internet tem bastante, você pode olhar lá nas imagens do Google e digitar resistores. Você vai ver muitos deles. Você procura praticar, memorizar o valor de cada cor
praticando é que nós aprendemos a fazer as coisas, escrevendo, testando, conferindo, para que fique fixado na nossa mente. Então a nossa aula fica por aqui, tá bom? Nós encerramos ela por aqui. Espero que você tenha gostado. Conto com seu like, com seu compartilhamento, faça um comentário se você gostou. Divulgue nas suas redes sociais, deixe ativado o sininho de notificações para que o YouTube ele possa lhe avisar quando nós tivermos novos conteúdos, tá bom? Então era isso que tinha para essa aula. Fica com Deus e até o próximo vídeo.